O capítulo 21 do Apocalipse apresenta a visão gloriosa do novo céu, nova terra e da nova Jerusalém. Este capítulo retrata o estado eterno dos redimidos, onde Deus fará sua morada com a humanidade, e todo o sofrimento será erradicado. O capítulo também destaca a promessa de vida eterna para os fiéis e a punição eterna para os incrédulos. João vê um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A criação renovada simboliza o fim da era atual e o início de um novo mundo livre do pecado, morte e destruição. O mar, frequentemente associado ao caos e à separação, não mais existe nesse novo estado. João também vê a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desce do céu de Deus, adornada como uma noiva enfeitada para o seu esposo. A Nova Jerusalém simboliza a morada eterna de Deus com o seu povo, uma cidade perfeita preparada para a união eterna entre Deus e os redimidos. Ela é descrita como uma noiva, pura e bela, representando a aliança de Deus com sua igreja. Uma voz poderosa, vinda do trono proclama: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. A presença de Deus entre a humanidade será plena e constante, diferente de qualquer relação anterior. Não haverá mais separação entre Deus e seu povo, pois ele habitará diretamente com eles. Deus enxugará toda a lágrima dos olhos dos redimidos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esta é uma das promessas mais emocionantes do capítulo, a completa erradicação do sofrimento. A morte, a tristeza e a dor, que são características da velha criação, desaparecerão para sempre. Aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas, e ordena que João escreva estas palavras, pois são fiéis e verdadeiras. Deus declara que a renovação de todas as coisas é certa e confiável. Ele é o Criador, que redime e recria, garantindo a sua fidelidade em cumprir suas promessas. Deus declara: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. O título, Alfa e Ômega, reafirma a soberania de Deus sobre toda a história. Ele é o começo e o fim de todas as coisas. A água da vida representa a oferta da vida eterna, disponível gratuitamente para aqueles que o buscam. Quem vencer herdará todas estas coisas, e Deus será o seu Deus, e ele será seu filho. Os vencedores são aqueles que perseveraram na fé até o fim, resistindo ao pecado e às tentações. Eles receberão a herança eterna e a bênção de um relacionamento filial com Deus. Mas os covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Os que rejeitam Deus e vivem em pecado enfrentam o lago de fogo, o destino final dos ímpios. A segunda morte simboliza a separação eterna de Deus. Um dos anjos convida João a ver a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele é levado em espírito a um grande e alto monte, onde vê a Nova Jerusalém descendo do céu de Deus. A cidade, descrita como a esposa do Cordeiro, é o lugar onde os redimidos morarão eternamente com Cristo. A imagem de uma cidade descendo do céu simboliza a perfeita harmonia entre o divino e o humano. A cidade resplandece com a glória de Deus, seu brilho é como uma pedra preciosíssima, como jaspe, clara como cristal. Ela tem uma grande e alta muralha, com 12 portas, guardadas por anjos, e nas portas estão escritos os nomes das 12 tribos de Israel. As 12 portas, e os 12 fundamentos da cidade, que tem os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, indicam que a Nova Jerusalém é o cumprimento da aliança de Deus com Israel e com a igreja. A cidade é medida pelo anjo com uma vara de ouro, e tem uma forma quadrada,
com comprimento, largura e altura iguais, o que simboliza perfeição e completude. A cidade é feita de ouro puro, semelhante a vidro transparente. Seus fundamentos são adornados com pedras preciosas, e cada uma das 12 portas é uma pérola. A descrição dos materiais preciosos ressalta a majestade e a santidade da cidade, que reflete a glória de Deus. João observa que não há templo na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A ausência de um templo físico significa que Deus e Cristo habitam diretamente entre o povo, e não há necessidade de um local de culto separado. A cidade não precisa de sol, nem de lua para iluminá-la, pois a glória de Deus ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A luz de Deus e do Cordeiro sustenta a vida e a alegria na cidade, simbolizando a presença contínua e plena de Deus. As nações caminharão à luz da cidade, e os reis da terra trarão sua glória para ela. As suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. A cidade é um centro de adoração e glória para todos os povos redimidos. A menção das portas abertas indica a segurança eterna e acesso constante à presença de Deus. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, nem quem pratica abominação e mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente os salvos terão acesso à Nova Jerusalém. Não haverá mais presença de pecado, impureza ou corrupção. Novo céu e nova terra. A criação é renovada, e o antigo mundo de pecado e sofrimento desaparece. Nova Jerusalém, a cidade santa desce do céu, preparada como a morada eterna de Deus com seu povo. Fim do sofrimento. Não haverá mais dor, morte ou tristeza. Deus enxugará todas as lágrimas. O reinado dos vencedores. Aqueles que perseveraram herdarão todas as bênçãos de Deus e terão vida eterna. Descrições da cidade. A Nova Jerusalém é descrita em termos de beleza incomparável, cheia da glória de Deus. A presença direta de Deus. Deus e o Cordeiro serão a luz e o templo da cidade, e todos os salvos viverão eternamente com eles. O capítulo 21 do Apocalipse é um dos mais belos e esperançosos do livro, oferecendo uma visão da eternidade gloriosa que aguarda os fiéis. Ele revela a criação renovada, e a Nova Jerusalém, onde Deus fará morada com os seres humanos. Este novo mundo é caracterizado pela ausência de dor, morte e pecado, e pela presença constante de Deus e de Cristo, que serão a luz e o templo de seus redimidos.